Há uma delicada fronteira entre o esperado e o extraordinário, uma linha tênue que, por vezes, é cruzada de maneiras que deixam uma marca indelével não apenas nos indivíduos envolvidos, mas também na própria narrativa do que a medicina e a natureza são capazes. Esta história, em particular, mergulha nas profundezas dessa fronteira, explorando um caso que, para além de sua singularidade estatística, oferece lições valiosas sobre a resiliência, a intuição e a surpreendente capacidade do corpo humano de desafiar as expectativas mais fundamentadas. O cenário inicial é de uma expectativa familiar, um ciclo que para muitas mulheres representa a culminação de um processo conhecido, pontuado por roteiros médicos estabelecidos pela sabedoria acumulada de gestações anteriores. Carmen, uma mulher de 37 anos, já experimentara a maternidade por 2 vezes. Sua terceira gravidez, à primeira vista, prometia ser uma repetição dessa experiência familiar. No entanto, desde as primeiras semanas, uma dissonância sutil, mas persistente, começou a se manifestar. Não se tratava de um desconforto passageiro ou de uma ansiedade infundada, mas de uma intuição profunda, um pressentimento que emanava da própria essência de seu corpo, sinalizando que algo se desviava da norma. A barriga, símbolo visível do milagre em gestação, apresentava um crescimento acelerado, ultrapassando os padrões estabelecidos para a idade gestacional. Os movimentos do feto, que em gravidezes anteriores haviam sido sinônimos de ternura e vitalidade, adquiriram uma intensidade incomum, quase uma força avassaladora. Essa discrepância entre a percepção interna e os marcos de referência externos começou a ganhar contornos mais definidos à medida que os exames pré-natais, ferramentas cruciais de monitoramento e avaliação, confirmavam as suspeitas. Os dados coletados, frios e objetivos, apontavam para um desenvolvimento fetal que se situava consideravelmente acima do esperado. Em um mundo saturado de informações médicas acessíveis, onde o autodiagnóstico é uma tentação constante, a capacidade de discernir entre o que é um sinal de alerta genuíno e o que é apenas uma variação dentro do espectro do normal torna-se um desafio. A história de Carmen, no entanto, destaca a importância inestimável de honrar essa voz interior, essa sabedoria intrínseca que, quando aliada à perícia médica, pode ser a chave para navegar as complexidades da saúde. Essa dualidade entre a intuição pessoal e a validação externa, um dilema comum em muitas situações de incerteza, intensificou-se para Carmen na semana 30 de sua gestação. Um diagnóstico, embora relativamente comum, assumiu uma nova e dramática dimensão em seu contexto específico, diabetes gestacional. As recomendações médicas foram inequívocas e rigorosas, uma dieta estrita, o monitoramento constante dos níveis de glicose e uma vigilância médica intensificada. Apesar de sua adesão exemplar a cada diretriz, a realidade manifestada nas ecografias subsequentes continuava a desafiar as projeções. O feto, em vez de desacelerar seu crescimento, parecia acelerá-lo, atingindo, na 36ª semana, um peso estimado que ultrapassava largamente os parâmetros considerados seguros. Diante de um cenário onde a biologia e a ciência se encontravam em um impasse, a decisão médica tornou-se inevitável e drástica. A sala de partos, palco de emoções que variam entre a apreensão e a euforia, viu-se imersa em um silêncio carregado de expectativa. O nascimento de um bebê é, por si só, um evento de magnitude singular, um testemunho da força vital e da complexidade do corpo humano. Contudo, há circunstâncias que levam esse evento a um patamar de extraordinariedade, transformando o ordinário em algo digno de assombro. O desenrolar dos acontecimentos naquele dia, no ambiente esterilizado e profissional de uma sala de cirurgia, estava prestes a transcender a previsibilidade, a desafiar as estatísticas e a deixar uma marca indelével na memória de todos os presentes. A narrativa que se seguiu não é apenas um relato de um fato médico incomum, mas uma exploração das múltiplas camadas que compõem a experiência da maternidade, da importância da escuta ao próprio corpo e da fé que pode guiar através das mais inesperadas adversidades. Esta é a história de um nascimento que redefiniu o limite, celebrou a vida em sua forma mais exuberante e surpreendente. A intervenção cirúrgica, um procedimento médico de alta precisão, desenrolou-se com a urgência que a situação exigia. A sala de operações, um ambiente onde a vida é literalmente trazida ao mundo sob condições controladas, estava repleta de uma tensão palpável. A equipe médica, embora experiente, movia-se com uma concentração intensificada, ciente da magnitude do que estava prestes a emergir. A incisão inicial,
Um corte calculado e preciso abriu caminho para o que viria a seguir. A surpresa que varreu os rostos dos cirurgiões e enfermeiros foi imediata, um espanto silencioso que precedeu qualquer verbalização. Um murmúrio de incredulidade percorreu o ambiente, rapidamente substituído por uma energia renovada de foco e ação. A extração do recém-nascido, um processo que normalmente segue um ritmo previsível, tornou-se uma tarefa que demandou esforço adicional, um indicativo claro de que o bebê em questão estava muito além das expectativas convencionais. O primeiro som que rompeu o silêncio tenso foi o choro do bebê, um lamento potente e vibrante que, por si só, era um sinal de força e vitalidade. Esse som primordial, carregado de significado, dissipou a névoa de incerteza que pairava sobre a sala. Quando o pequeno foi apresentado aos seus pais, Carmen e Javier, o alívio se misturou à perplexidade. As lágrimas que rolavam pelo rosto de Carmen eram uma mistura de alívio, emoção e a pura maravilha do momento. Sua pergunta, carregada da angústia de horas de espera e apreensão, foi direta. Ele está bem. A resposta do médico, concisa e carregada de uma serenidade tranquilizadora, resumiu a magnitude do evento. Está perfeito. O conceito de milagre, muitas vezes reservado para eventos inexplicáveis ou sobrenaturais, parecia manifestar-se ali, tangível e vibrante, na forma de um recém-nascido que desafiava as normas. Mateu, como foi carinhosamente chamado, veio ao mundo com um peso impressionante de 6,2 kg, de uma estatura de 61 centímetros. As enfermeiras, ainda sob o impacto da surpresa, registraram o momento com fotografias, documentando que se tornaria o maior nascimento do ano naquele hospital. Para Carmen, no entanto, a verdadeira medida daquele dia ia muito além das estatísticas ou da atenção midiática que se seguiu. Ele é o meu milagre, declarou ela, com uma serenidade que irradiava uma gratidão profunda e inabalável. Nos dias que se seguiram, a história de Mateus se espalhou, transformando o pequeno bebê em uma figura de interesse local, um símbolo de como a vida pode surpreender e encantar. Contudo, Carmen, com uma clareza de propósito que denotava uma sabedoria ímpar, optou por manter a privacidade de sua família, recusando a propostas de entrevistas. Sua mensagem era um eco de sua experiência. Não se trata de fama. Trata-se de fé, de confiar no corpo, na equipe médica e no amor que nos manteve firmes. Essa jornada, marcada pela incerteza e culminada em um nascimento espetacular, oferece um poderoso lembrete sobre a importância de honrar as intuições do corpo, a confiança nos profissionais de saúde e a força transformadora da fé e do amor diante dos maiores desafios. A complexidade do desenvolvimento fetal, especialmente em casos onde a gestação apresenta desvios significativos do padrão, reside não apenas nas alterações físicas observáveis, mas também nas intrincadas interações moleculares que orquestram o crescimento e a maturação dos tecidos. No contexto de uma diabetes gestacional, o ambiente intrauterino se altera de maneira profunda, expondo o feto a níveis elevados de glicose, consequentemente, a um estado de hiperinsulinismo fetal. Essa resposta hormonal exagerada, em vez de simplesmente aumentar a massa muscular ou óssea, direciona a energia adicional para a deposição de gordura subcutânea e para o crescimento de órgãos como o fígado e o coração. Tal fenômeno, estudado a fundo por endocrinologistas obstétricas em centros de referência como o Hospital Clínic de Barcelona, explica em grande parte a macrosomia, onde o peso do bebê ultrapassa consideravelmente a média esperada. Ademais, essa exposição prolongada a um ambiente metabolicamente alterado pode ter repercussões a longo prazo na saúde do indivíduo. Pesquisas contemporâneas em epigenética, campo que investiga as modificações na expressão gênica sem alterar a sequência do DNA, sugerem que as marcas deixadas durante a gestação podem influenciar a predisposição a doenças crônicas na vida adulta. Por exemplo, alterações no padrão de metilação do DNA em genes relacionados ao metabolismo de glicose e lipídios, induzidas pela hiperglicemia materna, podem persistir, aumentando o risco de desenvolver obesidade, síndrome metabólica ou diabetes tipo 2 em fases posteriores da vida. A doutora Sofia Mendes, pesquisadora do Instituto de Medicina Molecular de Lisboa, tem dedicado sua carreira a desvendar como essas modificações epigenéticas, acionadas durante o período gestacional, podem programar o metabolismo fetal para um ambiente pós-natal que nem sempre corresponde às condições intrauterinas, gerando um descompasso com potenciais consequências para a saúde.
A aplicação clínica desses conhecimentos avança em direção a uma medicina preditiva e preventiva mais robusta. Imagine, por exemplo, a possibilidade de identificar, através de biomarcadores específicos em amostras de sangue materno ou em análises genéticas fetais precoces, uma assinatura molecular que indique uma maior probabilidade de desenvolvimento de macrosomia fetal associada a diabetes gestacional. Essa identificação antecipada permitiria a implementação de estratégias de manejo ainda mais personalizadas agressivas, como terapias nutricionais direcionadas ou o uso de medicamentos que atuem especificamente na modulação da resposta metabólica fetal, sempre sob rigorosa supervisão médica. A meta seria não apenas garantir um parto seguro, mas também mitigar os riscos de complicações metabólicas imediatas e futuras para o bebê, construindo uma base de saúde mais sólida desde os primeiros momentos de vida. Em contrapartida, é igualmente crucial considerar os cenários onde o crescimento fetal é restrito, um fenômeno que, embora pareça oposto à macrosomia, também pode ser influenciado por complexas interações genéticas e epigenéticas. Fatores como a insuficiência placentária, condições genéticas maternas ou fetais específicas, ou mesmo a exposição a toxinas ambientais, podem limitar a disponibilidade de nutrientes e oxigênio para o feto. Nesses casos, o corpo fetal pode ativar mecanismos de economia de energia, priorizando o desenvolvimento de órgãos vitais em detrimento de um crescimento global acelerado. A epigenética desempenha um papel relevante aqui também, pois as marcas moleculares podem influenciar a forma como o feto responde a um ambiente de escassez, potencialmente afetando sua capacidade de crescimento e desenvolvimento ao longo da vida. A pesquisa em centros como o Instituto de Biologia Molecular e Celular do Porto tem explorado como essas adaptações intrauterinas, mediadas por fatores epigenéticos, podem configurar a saúde do indivíduo, demonstrando que o desenvolvimento fetal é um processo dinâmico e intrinsecamente ligado às interações entre genes e ambiente. A influência de fatores ambientais e comportamentais durante a gestação, para além das predisposições genéticas e das condições médicas estabelecidas, constitui uma dimensão crítica na modulação do desenvolvimento fetal, um aspecto que ganha contornos cada vez mais definidos com o avanço das pesquisas. Considere, por exemplo, o impacto do estresse materno crônico. A exposição prolongada a altos níveis de cortisol, o hormônio do estresse, pode atravessar a barreira placentária, alterando a arquitetura cerebral do feto em desenvolvimento, impactando a formação de vias neurais responsáveis pela regulação emocional e cognitiva. Agora, pense em como isso se aplica quando você se depara com situações de pressão constante no trabalho ou em casa durante a gravidez. Essas experiências, longe de serem isoladas, podem deixar uma marca molecular no DNA fetal, modificando a expressão de genes que regulam a resposta ao estresse ao longo da vida. Essa plasticidade epigenética, ativada por estímulos ambientais, demonstra como o ambiente intrauterino pode, de fato, programar o futuro saúde do indivíduo. Adentrando em outra camada de complexidade, a nutrição materna assume um papel preponderante, atuando como um vetor direto na entrega de blocos de construção essenciais para o crescimento e diferenciação celular fetal. Dietas ricas em nutrientes específicos, como os ácidos graxos ômega 3, presentes em peixes de água fria ou em suplementos de alta qualidade, têm sido associadas a um melhor desenvolvimento neurológico e visual do feto. Por outro lado, deficiências em micronutrientes cruciais, como o ácido fólico ou o fel, podem levar a consequências adversas, incluindo maior risco de defeitos do tubo neural ou de restrição do crescimento intrauterino, respectivamente. A forma como esses nutrientes são metabolizados e utilizados pelo corpo materno e fetal é, por sua vez, influenciada por polimorfismos genéticos específicos. Assim, a interação entre a dieta, a genética individual e a epigenética cria um cenário único para cada gestação, onde a otimização nutricional se torna uma estratégia fundamental para maximizar o potencial de desenvolvimento saudável. A microbiota intestinal materna, um ecossistema complexo de micro-organismos que reside no trato digestivo, emerge como um fator surpreendentemente influente na saúde fetal. Estudos recentes, como os desenvolvidos no Instituto de Pesquisa em Ciência da Saúde de São Paulo, indicam que a composição dessa comunidade microbiana pode impactar a inflamação sistêmica materna e a disponibilidade de nutrientes essenciais. Uma microbiota equilibrada, por exemplo, tem sido associada a uma menor incidência de complicações gestacionais, como a pré-eclâmpsia,
e a um desenvolvimento fetal mais robusto. Em contraste, desequilíbrios nessa comunidade, conhecidos como desbiose, podem levar a um estado inflamatório crônico que, por sua vez, pode afetar a função placentária e o fornecimento de oxigênio e nutrientes ao feto. Agora, considere como a dieta materna, o uso de antibióticos e outros fatores de estilo de vida podem mudar essa microbiota, criando um ciclo de influência que se estende desde o intestino da mãe até o desenvolvimento do bebê. Além disso, a exposição a disruptores endócrinos, substâncias químicas presentes em produtos de uso cotidiano como plásticos, cosméticos e pesticidas, representa uma preocupação crescente. Essas substâncias, por mimetizarem ou interferirem com os hormônios naturais do corpo, podem desencadear alterações significativas no desenvolvimento fetal, especialmente durante períodos críticos de formação de órgãos e sistemas. Por exemplo, a exposição a certos talatos, encontrados em produtos de higiene pessoal e embalagem de alimentos, tem sido associada a alterações no desenvolvimento do sistema reprodutor masculino e a um maior risco de asma e alergias na infância. A pesquisa nessa área, intensificada em laboratórios como o do Centro de Investigação em Química da Universidade do Porto, busca não apenas identificar essa substância e seus mecanismos de ação, mas também propor estratégias de mitigação, como a promoção do uso de produtos livres de toxina e a regulamentação mais rigorosa de compostos químicos potencialmente danosos. A influência do ambiente geográfico e climático na saúde gestacional, um fator frequentemente subestimado em discussões sobre fatores de risco, revela camadas adicionais de complexidade. A exposição a altitudes elevadas, por exemplo, impõe um desafio fisiológico distinto ao corpo grávido. Em regiões de grande altitude, a menor pressão parcial de oxigênio no ar exige que o organismo materno trabalhe mais intensamente para suprir as necessidades de oxigênio, tanto suas quanto as do feto em desenvolvimento. Essa adaptação pode levar a um aumento da frequência cardíaca materna e a uma maior produção de glóbulos vermelhos, mas, em alguns casos, pode também estar associada a um risco aumentado de restrição do crescimento intrauterino e de parto prematuro. A pesquisa em comunidades andinas, por exemplo, tem explorado as adaptações genéticas fisiológicas de longo prazo que permitem a essas populações prosperar em tais condições, e como essas adaptações interagem com os desafios específicos da gravidez. Ademais, as variações sazonais e os padrões climáticos extremos podem exacerbar vulnerabilidades pré-existentes ou introduzir novos riscos. Ondas de calor intensas, por exemplo, estão sendo cada vez mais associadas a resultados adversos na gravidez, incluindo um aumento no risco de parto prematuro e de baixo peso ao nascer. O estresse térmico pode afetar a função placentária, diminuindo o fluxo sanguíneo e a transferência de oxigênio e nutrientes para o feto. Da mesma forma, eventos climáticos extremos, como inundações ou secas prolongadas, podem ter impactos indiretos, mas significativos, na saúde gestacional. A escassez de alimentos e água potável, o deslocamento forçado de comunidades e o aumento do estresse psicológico associado a desastres naturais podem comprometer a nutrição materna e o acesso a cuidados de saúde adequados, criando um ciclo de vulnerabilidade que afeta desproporcionalmente as gestantes. Agora, considere como essa realidade se manifesta em regiões costeiras sujeitas a tempestades mais frequentes e intensas, onde o acesso a abrigos seguros e a cuidados médicos de emergência pode ser severamente comprometido durante uma gravidez. A qualidade do ar, particularmente em áreas urbanas densamente povoadas, representa outro vetor ambiental de considerável importância. A inalação de material particulado fino, PM2.5 e de outros poluentes atmosféricos tem sido consistentemente ligada a uma série de complicações gestacionais. Esses poluentes podem penetrar na corrente sanguínea materna, desencadear inflamação sistêmica e, potencialmente, atravessar a placenta, afetando diretamente o desenvolvimento fetal. Estudos epidemiológicos em grandes centros urbanos, como os realizados em São Paulo ou Cidade do México, têm demonstrado correlações entre picos de poluição do ar e um aumento na incidência de restrição do crescimento intrauterino, pré-eclâmpsia e até mesmo abortos espontâneos. A complexidade reside em isolar o impacto específico de cada poluente e em compreender os mecanismos biológicos precisos pelos quais eles exercem seus efeitos deletérios, um desafio que tem impulsionado a colaboração entre toxicologistas ambientais e especialistas em saúde materno-infantil. Por outro lado, a exposição à luz solar e os níveis de vitamina D
um nutriente crucial para a saúde óssea e a função imunológica, também apresentam variações geográficas e sazonais que podem impactar a gestação. Em regiões com menor incidência de luz solar, especialmente durante os meses de inverno, as mulheres podem ter maior dificuldade em manter níveis adequados de vitamina D apenas pela exposição solar, tornando a suplementação ou o consumo de alimentos fortificados mais essenciais. A deficiência de vitamina D durante a gravidez tem sido associada a um risco aumentado de pré-eclâmpsia, diabetes gestacional e baixo peso ao nascer. A pesquisa em saúde pública tem, portanto, um papel vital em monitorar a prevalência de deficiência de vitamina D em diferentes populações e em implementar estratégias de fortificação de alimentos ou programas de suplementação direcionados, especialmente para gestantes em regiões com menor exposição solar. A influência da microbiota intestinal materna na saúde fetal, um campo de investigação em rápida expansão, revela um elo surpreendente entre o ecossistema microbiano do intestino da mãe e o desenvolvimento do bebê, um tema que se distancia das preocupações puramente nutricionais ou genéticas abordadas anteriormente. Longe de ser um mero coadjuvante, essa vasta comunidade de bactérias, fungos e outros micro-organismos que habita o trato digestivo, desempenha um papel ativo na modulação do sistema imunológico materno e na produção de metabólitos que podem influenciar diretamente o ambiente intrauterino. Agora, considere como isso se aplica quando você se depara com uma dieta materna rica em fibras e alimentos fermentados, como iogurtes e chucrutes. Essa dieta tende a promover uma maior diversidade e abundância de bactérias benéficas, como as espécies de Bifidobacterium e Lactobacillus. Esses micro-organismos, por sua vez, podem produzir ácidos graxos de cadeia curta, AGCS, como o butirato, que não apenas nutrem as células epiteliais do colo materno, fortalecendo a barreira intestinal, mas também podem circular sistemicamente, alcançando a placenta e influenciando o desenvolvimento fetal. Ademais, a composição da microbiota intestinal materna tem sido associada à regulação da inflamação sistêmica. Uma microbiota desequilibrada, ou desbiose, caracterizada por uma diminuição das bactérias benéficas e um aumento das patogênicas, pode levar a um estado inflamatório crônico na mãe. Essa inflamação pode comprometer a função placentária, dificultando a transferência eficiente de oxigênio e nutrientes para o feto. Pesquisas em centros como o Instituto de Microbiologia e Imunologia Experimental da Universidade de Chile têm demonstrado que a presença de certas bactérias pró-inflamatórias no intestino materno está correlacionada com maior risco de complicações gestacionais, como a pré-eclâmpsia e a restrição do crescimento intrauterino. Por outro lado, uma microbiota diversificada e rica em bactérias produtoras de AGCS tende a modular a resposta inflamatória, promovendo um ambiente mais saudável para a gestação. Outra camada crucial reside na influência da microbiota materna na maturação do sistema imunológico fetal. Durante a gravidez, o feto recebe uma programação imunológica inicial através da transferência de certos metabólitos microbianos e, possivelmente, de bactérias vivas ou seus fragmentos através da placenta. Essa exposição precoce é fundamental para o desenvolvimento de um sistema imunológico tolerante e eficaz no recém-nascido, capaz de distinguir entre patógenos nocivos e antígenos benignos, como os da dieta ou da própria flora corporal. A doutora Helena Vargas, do Hospital Universitário La Paz, em Madrid, tem investigado como a diversidade microbiana materna, influenciada por fatores como o uso de antibióticos durante a gestação ou a dieta, pode impactar essa programação imunológica fetal, potencialmente aumentando o risco de alergias e doenças autoimunes na infância. Por conseguinte, a intervenção direta na microbiota materna, através de estratégias como o uso de probióticos ou prebióticos, emerge como um campo promissor na otimização da saúde gestacional. O uso de suplementos probióticos específicos, contendo cepas de bactérias benéficas que demonstraram atravessar a barreira intestinal e alcançar o ambiente intrauterino, tem sido explorado para modular a resposta imune materna, reduzir a inflamação e potencialmente melhorar o desenvolvimento fetal. Experimentos em modelos animais e ensaios clínicos preliminares em humanos sugerem que certas cepas probióticas podem atenuar os efeitos negativos da desbiose e da inflamação, contribuindo para uma gestação mais saudável. Agora, considere como a aplicação dessas descobertas pode se traduzir em recomendações clínicas mais personalizadas, onde a saúde intestinal da mãe se torna um pilar tão importante quanto nutrição ou monitoramento hormonal.
A influência do ambiente geográfico e climático na saúde gestacional, um fator frequentemente subestimado em discussões sobre fatores de risco, revela camadas adicionais de complexidade. Considere, por exemplo, a exposição a altitudes elevadas. Em regiões montanhosas, onde a pressão atmosférica é significativamente menor, a disponibilidade de oxigênio no ar também se reduz. Isso impõe um desafio fisiológico distinto ao corpo grávido, exigindo que o organismo materno trabalhe mais intensamente para suprir as necessidades de oxigênio, tanto suas quanto as do feto em desenvolvimento. Embora adaptações naturais, como o aumento na frequência cardíaca materna e uma maior produção de glóbulos vermelhos, ocorram, em alguns casos, essa condição pode estar associada a um risco aumentado de restrição do crescimento intrauterino e de parto prematuro. A pesquisa em comunidades andinas, por exemplo, tem explorado as adaptações genéticas e fisiológicas de longo prazo que permitem a essas populações prosperar em tais condições, e como essas adaptações interagem com os desafios específicos da gravidez, oferecendo um vislumbre sobre a resiliência humana diante de ambientes extremos. Ademais, as variações sazonais e os padrões climáticos extremos podem exacerbar vulnerabilidades pré-existentes ou introduzir novos riscos. Ondas de calor intensas, por exemplo, estão sendo cada vez mais associadas a resultados adversos na gravidez, incluindo o aumento no risco de parto prematuro e de baixo peso ao nascer. O estresse térmico pode afetar a função placentária, diminuindo o fluxo sanguíneo e a transferência de oxigênio e nutrientes para o feto. Agora, pense em como essa realidade se manifesta em regiões costeiras sujeitas a tempestades mais frequentes e intensas, onde o acesso a abrigos seguros e a cuidados médicos de emergência pode ser severamente comprometido durante uma gravidez. Eventos climáticos extremos, como inundações ou secas prolongadas, podem ter impactos indiretos, mas significativos, na saúde gestacional. A escassez de alimentos e água potável, o deslocamento forçado de comunidades e o aumento do estresse psicológico associado a desastres naturais podem comprometer a nutrição materna e o acesso a cuidados de saúde adequados, criando um ciclo de vulnerabilidade que afeta desproporcionalmente as gestantes. A qualidade do ar, particularmente em áreas urbanas densamente povoadas, representa outro vetor ambiental de considerável importância. A inalação de material particulado fino, PM2.5, e de outros poluentes atmosféricos tem sido consistentemente ligada a uma série de complicações gestacionais. Esses poluentes podem penetrar na corrente sanguínea materna, desencadear inflamação sistêmica e, potencialmente, atravessar a placenta, afetando diretamente o desenvolvimento fetal. Estudos epidemiológicos em grandes centros urbanos, como os realizados em São Paulo ou Cidade do México, têm demonstrado correlações entre picos de poluição do ar e um aumento na incidência de restrição do crescimento intrauterino, pré-eclâmpsia e até mesmo abortos espontâneos. A complexidade reside em isolar o impacto específico de cada poluente e em compreender os mecanismos biológicos precisos pelos quais eles exercem seus efeitos deletérios, um desafio que tem impulsionado a colaboração entre toxicologistas ambientais e especialistas em saúde materno-infantil, buscando soluções integradas para a melhoria da qualidade do ar em áreas urbanas. Por outro lado, a exposição à luz solar e os níveis de vitamina D, um nutriente crucial para a saúde óssea e a função imunológica, também apresentam variações geográficas e sazonais que podem impactar a gestação. Em regiões com menor incidência de luz solar, especialmente durante os meses de inverno, as mulheres podem ter maior dificuldade em manter níveis adequados de vitamina D apenas pela exposição solar, tornando a suplementação ou o consumo de alimentos fortificados mais essenciais. A deficiência de vitamina D durante a gravidez tem sido associada a um risco aumentado de pré-eclâmpsia, diabetes gestacional e baixo peso ao nascer. A pesquisa em saúde pública tem, portanto, um papel vital em monitorar a prevalência de deficiência de vitamina D em diferentes populações e implementar estratégias de fortificação de alimentos ou programas de suplementação direcionados, especialmente para gestantes em regiões com menor exposição solar, como as encontradas no sul do Brasil durante o inverno. A influência do ambiente geográfico e climático na saúde gestacional, um fator frequentemente subestimado em discussões sobre fatores de risco, revela camadas adicionais de complexidade. Considere, por exemplo, a exposição a altitudes elevadas. Em regiões montanhosas, onde a pressão atmosférica é significativamente menor, a disponibilidade de oxigênio no ar também se reduz.
Isso impõe um desafio fisiológico distinto ao corpo grávido, exigindo que o organismo materno trabalhe mais intensamente para suprir as necessidades de oxigênio, tanto suas quanto as do feto em desenvolvimento. Embora adaptações naturais, como um aumento na frequência cardíaca materna e uma maior produção de glóbulos vermelhos, ocorram, em alguns casos, essa condição pode estar associada a um risco aumentado de restrição do crescimento intrauterino e de parto prematuro. A pesquisa em comunidades andinas, por exemplo, tem explorado as adaptações genéticas e fisiológicas de longo prazo que permitem a essas populações prosperar em tais condições, e como essas adaptações interagem com os desafios específicos da gravidez, oferecendo um vislumbre sobre a resiliência humana diante de ambientes extremos. Ademais, as variações sazonais e os padrões climáticos extremos podem exacerbar vulnerabilidades pré-existentes ou introduzir novos riscos. Ondas de calor intensas, por exemplo, estão sendo cada vez mais associadas a resultados adversos na gravidez, incluindo o aumento no risco de parto prematuro e de baixo peso ao nascer. O estresse térmico pode afetar a função placentária, diminuindo o fluxo sanguíneo e a transferência de oxigênio e nutrientes para o feto. Agora, pensem como essa realidade se manifesta em regiões costeiras sujeitas a tempestades mais frequentes e intensas, onde o acesso a abrigos seguros e a cuidados médicos de emergência pode ser severamente comprometido durante uma gravidez. Eventos climáticos extremos, como inundações ou secas prolongadas, podem ter impactos indiretos, mas significativos, na saúde gestacional. A escassez de alimentos e água potável, o deslocamento forçado de comunidades e o aumento do estresse psicológico associado a desastres naturais podem comprometer a nutrição materna e o acesso a cuidados de saúde adequados, criando um ciclo de vulnerabilidade que afeta desproporcionalmente as gestantes. A qualidade do ar, particularmente em áreas urbanas densamente povoadas, representa outro vetor ambiental de considerável importância. A inalação de material particulado fino, PM2.5, e de outros poluentes atmosféricos tem sido consistentemente ligada a uma série de complicações gestacionais. Esses poluentes podem penetrar na corrente sanguínea materna, desencadear inflamação sistêmica e, potencialmente, atravessar a placenta, afetando diretamente o desenvolvimento fetal. Estudos epidemiológicos em grandes centros urbanos, como os realizados em São Paulo ou Cidade do México, têm demonstrado correlações entre picos de poluição do ar e um aumento na incidência de restrição do crescimento intrauterino, pré-eclâmpsia e até mesmo abortos espontâneos. A complexidade reside em isolar o impacto específico de cada poluente e em compreender os mecanismos biológicos precisos pelos quais eles exercem seus efeitos deletérios, um desafio que tem impulsionado a colaboração entre toxicologistas ambientais e especialistas em saúde materno-infantil, buscando soluções integradas para a melhoria da qualidade do ar em áreas urbanas. Por outro lado, a exposição à luz solar e os níveis de vitamina D, um nutriente crucial para a saúde óssea e a função imunológica, também apresentam variações geográficas e sazonais que podem impactar a gestação. Em regiões com menor incidência de luz solar, especialmente durante os meses de inverno, as mulheres podem ter maior dificuldade em manter níveis adequados de vitamina D apenas pela exposição solar, tornando a suplementação ou o consumo de alimentos fortificados mais essenciais. A deficiência de vitamina D durante a gravidez tem sido associada a um risco aumentado de pré-eclâmpsia, diabetes gestacional e baixo peso ao nascer. A pesquisa em saúde pública tem, portanto, um papel vital em monitorar a prevalência de deficiência de vitamina D em diferentes populações e implementar estratégias de fortificação de alimentos ou programas de suplementação direcionados, especialmente para gestantes em regiões com menor exposição solar, como as encontradas no sul do Brasil durante o inverno. Ao tecermos os fios dessa profunda exploração, emerge um painel de compreensão que transcende a mera acumulação de dados. A convergência das diversas perspectivas nos guiou através de um cenário onde a ciência, a intuição e a experiência vital se entrelaçam de maneiras extraordinárias. O que se iniciou como um aparente desvio da norma revelou-se uma complexa interação de fatores biológicos, médicos e, em última instância, profundamente humanos. A forma como os sinais, muitas vezes sutis, de nosso organismo podem ser interpretadas ou negligenciadas, e como essa interpretação pode alterar o curso dos acontecimentos, manifestou-se como uma constante subjacente.
É como se cada elemento discutido, desde as bases moleculares até as decisões clínicas, atuasse como uma peça de um intrincado quebra-cabeça, e agora, ao observar as peças reunidas, começamos a vislumbrar o contorno de uma imagem mais ampla e significativa. Refletindo sobre esta jornada até agora, somos convidados a contemplar como os elementos examinados se interconectam, formando um todo coeso que ressoa com uma profundidade crescente. Não se trata de uma simplificação dos fatos, mas de uma integração das diversas facetas que compõem a realidade desses fenômenos, permitindo uma apreciação mais matizada de seu alcance e significado. É semelhante a observar um rio que, após um longo e sinuoso percurso, deságua finalmente em um vasto oceano, onde suas águas individuais se fundem e adquirem uma nova dimensão. Essa confluência de saberes nos prepara para a etapa final de nossa travessia, um momento de síntese onde as ressonâncias do que foi compartilhado se preparam para cristalizar em uma perspectiva unificada, convidando uma reflexão que abranja a totalidade do aprendizado. À medida que nos aproximamos da conclusão, o caminho para uma compreensão mais completa se delineia com maior nitidez. As diversas linhas de indagação que traçamos, cada uma explorando um ângulo particular, serviram para iluminar a complexidade inerente aos processos vitais e às intervenções médicas. Ao contemplar a confluência desses saberes, torna-se evidente que a verdadeira magnitude desses acontecimentos reside não apenas nos fatos isolados, mas na intrincada rede de causas e efeitos que se desdobram. Essa convergência nos prepara para o desfecho, um momento de unidade onde as múltiplas facetas exploradas convergem, oferecendo um olhar abrangente sobre as lições que emanam desta narrativa. O que foi apresentado até aqui, em sua diversidade, prepara o terreno para uma apreciação final das nuances e da interconexão de todos os elementos discutidos. A Odisseia de Carmen Mateu, tecida com fios de intuição, ciência e fé inabalável, nos conduziu a um entendimento profundo de que a vida, em sua expressão mais pura, desafia incessantemente nossas preconcepções. Aquilo que começou como uma gestação aparentemente comum transformou-se em um testemunho da assombrosa plasticidade do corpo humano e da precisão, por vezes surpreendente, da medicina moderna. Para além das métricas de peso e altura que capturaram a atenção inicial, reside uma narrativa profunda sobre a escuta atenta aos sinais, a confiança no conhecimento especializado e a força intrínseca que emana do vínculo materno. Esta história não se limita a ser um relato de um nascimento extraordinário, mas sim um convite à reavaliação de nossa relação com a saúde, reconhecendo a fragilidade inerente à existência e a imensa capacidade de resiliência que possuímos. A sutileza das advertências corporais, frequentemente ofuscada pelo ruído da vida cotidiana, revela-se aqui como uma linguagem fundamental, uma comunicação silenciosa que, se atendida com a devida diligência, pode ser a chave para navegar as águas por vezes turbulentas da saúde. A ciência, em sua busca incessante por respostas, ofereceu-nos ferramentas para desvendar os mistérios que se ocultam no interior do útero. Desde as imagens detalhadas da ultrassonografia até as complexas camadas da genética e da epigenética, cada avanço nos aproxima de uma compreensão mais íntima dos processos que moldam a vida. Contudo, a verdadeira maestria não reside apenas na aquisição de conhecimento, mas em sua aplicação com sabedoria e empatia. A trajetória de Mateu sublinha que, mesmo nos cenários mais imprevistos e desafiadores, a intervenção médica, quando fundamentada na experiência e na antecipação, pode ser um farol de esperança. Não obstante, essa intervenção deve caminhar lado a lado com uma compreensão mais ampla, aquela que reconhece as influências culturais, sociais e psicológicas que moldam a experiência da gravidez e da maternidade. A fortaleza de Carmen, sua fé e sua escolha pela privacidade lembram-nos que, para além dos resultados médicos, a dimensão humana e emocional desses processos é insubstituível. No ápice desta reflexão, emerge uma verdade essencial. A saúde não é um estado estático, mas uma jornada dinâmica, um equilíbrio delicado que exige atenção constante e uma profunda reverência pelos processos naturais. As lições extraídas desta narrativa nos impulsionam a cultivar uma maior consciência sobre nosso próprio bem-estar e o daqueles que nos cercam. Convidam-nos a despir-nos da complacência, a honrar os sinais que nosso corpo nos envia e a confiar na sabedoria coletiva da ciência e da intuição. A prática da saúde, em seu sentido mais pleno, começa agora, na forma como escolhemos viver cada dia, na atenção que dedicamos aos detalhes, na empatia que estendemos, na fé que cultivamos diante do desconhecido.
A história de Carmen Mateu não se encerra com o último capítulo de seu nascimento, mas perpetua-se na forma como cada um de nós escolhe honrar a vida, com gratidão, com conhecimento e com profundo respeito pelos milagres que, frequentemente, se gestam na mais serena e esperada das rotinas.